São pessoas que não conseguem se realizar na vida, em hipótese alguma, sem trocar o sexo. O único tratamento possível existente é a cirurgia. Os relatos médicos foram analisados pelos 3 juízes que tomaram a decisão. São transtornos que geram um grande sofrimento para as pessoas e a literatura médica registra com frequência casos de automutilação e até de suicídio. A decisão vale para todo o território nacional. Aqui no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, pioneiro nesse tipo de cirurgia no país, são feitos 25 procedimentos por ano. Agora, este número deve dobrar. O hospital faz a operação há 7 anos, graças a um convênio com o governo gaúcho. 80 pacientes, a maioria do sexo masculino, já foram operados. Júlia fez a cirurgia em 2005, depois de 2 anos e meio de espera. É uma batalha, mas tudo muito válido. Com certeza eu faria tudo de novo. Começo então com uma pergunta aqui da Maria de Fátima Ruas, de Maceió. Ela diz o seguinte: o preconceito perpetua a pobreza na medida em que dificulta o acesso à escola, ao emprego, aos serviços de saúde. O que é que o deputado acha disso? Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer suas operações, só que eu acho que nesse caso aí é uma mutilação, porque o mapa genético dele nunca vai mudar. O senhor está falando da cirurgia de mudança de sexo, especificamente. Me traz preocupações, porque as estatísticas nessa área diz que 70% dessas pessoas que fazem suas operações, elas vão ao suicídio. Então, me traz uma preocupação. Uma preocupação me traz maior, que se preocupe com uma área da sociedade que eu acho que tem que ter um cuidado também, mas num país que está se morrendo de tuberculose. Essa semana eu fui numa loja onde a senhora que limpava lá era tão carinhosa e tal. Quando cheguei lá agora, cadê aquela senhora? Morreu de quê? Tuberculose. O Tony quer fazer uma colocação. Só vou concluir. Morre-se de dengue aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, e o governo federal faz um projeto nessa. Não quero dizer que não seja atendido, mas eu acho que o governo, ele deve, ao se preocupar tanto nesse aspecto, se preocupar também nos outros. Porque as pessoas vão lá, as mulheres vão com seios grandes, problemas de coluna, não tem direito a operar pelo SUS, não encontra médico, não encontra nada. Ninguém tem direito. Mas o governo se preocupa em mutilar... O internauta Cristiano, só um instantinho, gente, o internauta Cristiano Turci, ele está aqui junto com o senhor nessa questão. Ele pergunta ao Tony Reis: é coerente no Brasil de hoje o governo bancar a operação de mudança de sexo e deixar tantas pessoas morrerem sem atendimento médico? Acho que era isso que você queria falar, inclusive. Primeiro, vamos dividir as questões. A questão para você fazer uma resignação sexual, ou a mudança de sexo popularmente, você vai ter que ter 2 anos de acompanhamento de um psicólogo, de um endocrinologista, de um psiquiatra. Tem que fazer todo um trabalho. Já foi testado, o Conselho Federal de Medicina aprovou em 1997. Então, esses casos, e é por isso mesmo que nós não queremos as pessoas se mutilem, se suicidem, é porque muitas vezes as pessoas fazem clínicas que não clandestinas, sem menor cuidado, e que daí, assim, muitas vezes a pessoa que está confusa na sua identidade faz esse tipo de operação. Que depois de ter o laudo dos médicos e dos técnicos, aí é sim. Então é nesse sentido. O Ministério da Saúde não é irresponsável de estar falando, olha, a pessoa chega no posto de saúde, dali 2 semanas vai lá e faz a operação. Não, tem todo um protocolo que deve ser respeitado. Inclusive nós do movimento não recomendamos, porque é uma doença, é uma situação de saúde mental. Imagina o senhor inclusive elogiei o seu cabelo, toda essa questão, mas o senhor não sentisse uma mulher num corpo de homem. Não dá para o senhor ficar. O senhor levantar de manhã, ter vergonha, ter nojo da sua genitália. Então, é fundamental a tal. Com relação à pergunta, nós já vamos... Deixa eu só responder aqui a pergunta. Quantas pessoas dependem dessa operação? Hoje nós temos um número mínimo. São 200 pessoas, então é o número mínimo. Eu só interromper para contribuir. Mas eu quero responder Eu fico assim estarrecido que o governo se preocupe com 200 e poucas pessoas. Mas não se preocupe com dengue, com tuberculose, com hanseníase, com as mulheres de seios grandes, com a coluna arrebentada. Ele não está preocupado com isso. Primeiro assim, organizem-se. Nós
que estavam lá na rua sendo massacrados, a gente se organizou. E em 78 tínhamos uma ONG, hoje nós temos 250. Nós fazemos as nossas paradas, nós reivindicamos e mostramos que somos cidadãos. Então, assim, qualquer pessoa que se sinta discriminada nesse país, se organize. Inclusive, nós arrumamos no estatuto, fazemos tudo isso. O governo eu não posso defender, mas eu tenho visto muito trabalho, tanto do prefeito César Maia, como do governador Sérgio Cabral, do Lula, para essa questão da dengue. Não sou eu, não entendo muito de dengue. Não é o problema. E eu vejo com o moço que pediu se é um problema, é uma questão que são pessoas que vivem com uma saúde mental muito complicada. Mas eu queria mudar um pouco. Então, nesse sentido, é fundamental que se tenha. São 200 pessoas. Também concordo que a pessoa que cause baixa autoestima a partir do seu seio grande, que possa ter a operação e tal. Mas isso é importante ir lá no Conselho Municipal de Saúde. Que todos sejam atendidos, exatamente. né, Tony? Agora, eu queria mudar, dentro da área de saúde, a gente estava conversando, quer dizer, sobre as demandas dessa população. Sim, a mudança de sexo é uma demanda, existem outras, as questões hormonais. Agora, o que impressiona muita gente é a questão do sangue. Que doar sangue, a população gay para doar sangue sofre uma série de restrições, não é isso? Primeiro, eu acho que a questão do sangue é o seguinte, hoje a AIDS não é um problema dos primeiro homossexuais. Vamos explicar qual é a portaria da Anvisa? A portaria, se você chegar lá e falar assim, por exemplo, se eu chegar lá e falar, eu sou gay, o meu sangue é descartado. Então, nesse sentido, hoje a AIDS, ela não é um problema só dos homossexuais. É ainda da nossa comunidade, mas a maioria dos casos são com heterossexuais. Então, os heterossexuais também não poderiam doar sangue. O que nós precisamos é que tenha exames que permita detectar a questão do HIV/AIDS para todo mundo. Porque se a todo mundo maioria pode dos entrar casos nessa tal janela imunológica, que na verdade é onde o vírus não é detectado. O Tulson quer fazer uma colocação. Eu escrevi um artigo para um jornal a esse respeito. Né? Então, assim, o grande problema que eu acho da portaria Anvisa é que, na verdade, ela gera uma contra-informação à pessoa que chega lá que vai doar sangue. É eterno problema da contra-informação. Ou seja, se você chega lá, você vê na portaria Anvisa que a mulher cujo marido, cujo parceiro tem múltiplos relacionamentos, ela não pode doar sangue. Isso chega a ser uma coisa absurda. Ela diz também que uma pessoa que tenha passado uma noite numa instituição carcerária, ela é impedida de doar sangue. Ela diz também que a pessoa que tem um homem de sexo masculino que tem um relacionamento com outro homem também é proibido. O fato de você ser homossexual não está ligado a que você seja promíscuo. Então, há de se distinguir o joio do trigo, e muito menos que você não faça sexo protegido. Na verdade, se você for olhar, os índices de contaminação de HIV caíram terrivelmente, voltaram um pouco a subir, infelizmente, nos últimos 2 anos, pelos dados que a gente teve, pela juventude, exatamente por uma nova, mas aí uma outra questão. Uma outra mentalidade. Mas diminuiu bastante na comunidade homossexual e houve uma epidemia, uma dizimação em relação às mulheres, por exemplo, que, na verdade, por toda essa questão colocada em função dessa contra-informação eterna, é discriminatória, na sua opinião, essa portaria? Não é discriminatória. Eu acho que, na verdade, a pessoa chegar e falar assim, eu estou livre disso, eu estou a par disso, eu consigo doar meu sangue. E não é verdade. Todo sangue tem que ser testado, seja o meu, o seu, da testemunha de Jeová, que nunca transa com ninguém, entendeu? Não é isso. Não tem nenhum de nós, todos nós somos um eterno. Não se usa o comportamento, não se usa grupo de risco mais. Nós trabalhamos com uma coisa que se chama comportamento de risco. Então eu acho muito arriscado, eu acho que várias pessoas podem se contaminar desnecessariamente. Eu queria mostrar para vocês agora o resultado da nossa enquete da semana. Nós perguntamos, como eu falei para vocês no início do programa, perguntamos ao internauta o seguinte: como é que é possível diminuir a discriminação contra os homossexuais? Vamos ver o resultado? 14,6% acham que é criando leis para aumentar a inclusão dessas pessoas. 19% acham que é criminalizando a homofobia. E 66,4% responderam que é por meio de campanhas educativas sobre diversidade sexual. Como é que vocês recebem aí essas respostas? Não tem todas as alternativas anteriores, não? Pode ser. Eu acho que todas as alternativas anteriores, né? Tanto você participar da campanha de promoção, né? Depois você está desconstruindo na sociedade alguns conceitos errados construídos secula seculorum, né? Que é um processo cultural e, além de tudo, a criminalização, a punição e
a inserção, tanto social quanto do trabalho. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. Eu agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou, tem muito papo ainda. Voltamos, né? Ficou assim. A Sala de Notícias em Debate termina aqui. Agradeço muitíssimo a vocês. Estiveram com a gente hoje o José Guerra, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, coordenador da primeira conferência GLBT, o Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, o deputado estadual Edno Fonseca, da bancada evangélica fluminense, e o estilista Carlos Tubson.